a 15. 2 Coríntios tem quantos capítulos mesmo? Tem quantos? Eu esqueci. Esqueci mesmo. Não é para saber se vocês estão ligados, não. Eu não esqueci mesmo. Não, não, não. Quantos? Então, faltam 12 mais 1. Isso aí. No caso, acabar. Ansiedade para poder acabar, para poder botar as pessoas para pregar. Repetir a nossa série aí. 2.0, texto fora de contexto aí, 2.0. Doido. Tô na ansiedade, você não sabe como. Acho que eu vou começar a pregar um capítulo por domingo, que aí 2 domingos acaba. Vou pedir licença para viajar. Vamos lá, gente. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 7. Diz assim: será que cometi algum pecado ao humilhar-me, a fim de elevá-los, pregando a vocês gratuitamente o Evangelho de Deus? Quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade, não fui um peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo de que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuarei a agir assim. Por quê? Porque não amam a vocês? Deus sabe que os ama. Continuarei, pois, fazendo o que eu faço, a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a nós nas coisas que se ocupam. Pois tais homens são falsos apóstolos, trabalhadores fraudulentos, que fingem ser apóstolos de Cristo. Próximo. Não, é 14 agora. 14? É. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Somente até aí. Então, mais uma vez a gente volta a lembrar, né, do que estávamos falando ainda nesse capítulo, né, Paulo defendendo seu ministério, se orgulhando, fazendo uma coisa que ele não queria fazer, né? A gente leu isso no versículo 1, para que os irmãos aguentassem um pouco mais a insensatez dele, porque ele acha uma loucura precisar falar, defender a ele mesmo, né? Ele acha uma loucura isso, defender a autoridade que Jesus deu a ele, mas fez-se necessário naquele momento. Apesar de ele achar uma loucura, foi necessário ele falar o que ele falou, tanto que teve um resultado bom, né? Então foi necessário. Então, Paulo aqui está discernindo e mostrando quem são os falsos apóstolos, já que os falsos apóstolos, os superapóstolos, acusavam que ele não era, ele está revelando aqui, na verdade, quem são esses, né? E os motivos pelos quais eles estão acusando Paulo de não ser um apóstolo verdadeiro. A gente vai ver Paulo usando de ironia aqui aos Coríntios, né? Paulo havia decidido não receber sustento financeiro. A gente leu sobre isso aqui, né? Da igreja de Corinto, para que ninguém pensasse que ele estava ali pregando por interesse financeiro. Ele escolheu não ser pesado para ninguém, como a gente leu. E agora ele está sendo acusado de... Até o fato de ele não querer receber significa que ele não os ama. Olha só que loucura que estavam fazendo ali. Se ele recebe, ele é falso porque está recebendo. E como ele não quer receber, ele é falso porque também não está querendo receber. Olha que loucura. Olha que loucura, exatamente. Né? Então, os falsos mestres usaram disso aí para poder acusar Paulo.
né? Como se dissesse, se Paulo fosse verdadeiro apóstolo, ele receberia sustento dele de bom grado, né? Ele não recebe porque não tem autoridade para poder, inclusive para poder receber. Segundo o Matthew Henry, os falsos mestres eram especialistas em distorcer as atitudes de Paulo para enfraquecer sua autoridade, desmerecer tudo aquilo que Paulo falava. Eles queriam, né, distorcer tudo o que Paulo pregava. É interessante que Paulo, a gente viu aqui nesse capítulo ainda, compara o ensinamento desses falsos mestres comparado com quem? Com o diabo. Ele falou, eu não quero que vocês sejam enganados assim como o diabo enganou a Eva. Então, ele compara esses, e a gente leu aqui, né, esses falsos mestres como filhos do diabo, como enganadores como o diabo, como servos do diabo. Olha só como o falso ensino, aquilo que vem denegrir o verdadeiro evangelho, vem do diabo. É doutrina de demônios, sim. Sim, a Bíblia nos respalda isso, para poder a gente afirmar que é sim, né? Paulo falou, estou preocupado com vocês, a gente já leu isso nos versículos anteriores, né? Como fosse um pai que está cuidando de uma filha, que está preparando essa filha para o casamento. E eu não quero que vocês, igrejas, como minha filha, sejam enganadas pelo diabo, assim como Eva foi enganada. Ou seja, esses camaradas aí, esses falsos apóstolos, são enviados do diabo para poder tentar corromper vocês e o evangelho de Cristo a qual eu preguei para vocês. Então, o John MacArthur explica que esses falsos apóstolos provavelmente recebiam dinheiro da igreja, enquanto acusavam o apóstolo Paulo de falta de dignidade apostólica, né? Então, Paulo então responde mostrando 3 pontos a qual a gente vai tratar aqui hoje. O verdadeiro ministro serve com humildade, o verdadeiro ministro não busca lucro pessoal, os falsos mestres se disfarçam de servos de Deus, se disfarçam de uma falsa humildade, né? Os falsos mestres mostram-se aparentemente humildes, mas não são humildes, é só aparência, né? E aí a gente vai continuar aí para o versículo 7. E aí ele vai perguntar exatamente sobre a questão do sustento, né? De que ele não estava aceitando isso, que ele não queria ser pesado. No versículo 7 diz, será que cometi algum pecado ao humilhar-me, a fim de elevá-los? Pregando a vocês gratuitamente o evangelho de Deus? Então eu cometi algum pecado por não querer receber dinheiro de vocês? Eu cometi algum pecado por não ser pesado para vocês? Isso é pecado porque estavam acusando ele disso, né? A gente sempre tem que entender aqui o seguinte, quando ele está respondendo alguma situação aqui é porque acusaram ele disso. Sempre ele está respondendo um assunto pelo qual ele foi questionado, pelo qual ele foi perguntado, pelo qual foi falado para ele, né? As cartas ele responde baseado naquilo que ele ficou sabendo que estava acontecendo na igreja. Tá? A gente precisa sempre colocar isso em mente. Por isso que eu estou falando que estavam acusando a ele, né? Porque ele não estava querendo receber o sustento da igreja, como se fosse, é alguém que é soberba, coração duro, sei lá, alguma coisa do tipo assim, não quer receber ajuda da gente, né? Mas ele fala, não, eu não quis ser pesado a vocês. E ainda, ele, vamos dizer assim, podemos dizer que acrescentamos assim dizendo, que ele fez também para que as pessoas não julgassem ele que ele estava lá apenas interessado no dinheiro, porque a igreja de Corinto não era uma igreja pobre. Não era uma igreja pobre. Mas você percebe que as igrejas pobres é que sustentavam o ministério dele, né? E justamente porque não era uma igreja pobre que ele não estava querendo receber nada de lá. Porque senão, poxa, aqui onde o campo é fértil, ele quer tudo aqui, né? E não podiam acusar ele disso. Como não podiam acusar de que ele estava indo lá para tirar, agora estão acusando que ele não os ama porque não estava recebendo ajuda deles. Porque não queria ajuda deles. Na verdade, não. Ele não queria ser pesado para ninguém, não queria ser acusado de que estava indo ali para poder tirar o dinheiro dele, né? Paulo, ele até, assim, nessa palavra aqui, que a gente vai ler no versículo 8, né? Ele é até meio irônico, né? Vai dizer, versículo 8, ó, despojei outras igrejas, recebendo delas sustento, a fim de servir a vocês. O que é despojei? Pesquisa aí alguém aí, não sei o que significa despojei, só para poder falar. Retirar. Inclusive pode-se dizer roubar. Tirei, ou seja, ele quer dizer
ironicamente, eu roubei os outros para poder não roubar vocês, tá? Despojo refere-se a despojos, sobras de restos, espólio de guerra. Ao ato de Retirar. de alguém, expoliação. Espólio de guerra. O que é o espólio de guerra? O camarada vai lá, ganha a guerra e pega, né, da guerra ali. Pega ali daqueles que perderam a guerra, vamos dizer assim. Pega ouro, pega armas, pega tudo. Então, Paulo, ele é irônico aqui a ponto de dizer, ó, eu tô pegando das outras igrejas para não pegar de vocês, né? Tô, entre aspas, pegando ou roubando, eu tinha pego no dicionário grego, que eu esqueci. Aqui tem um outro significado bíblico. Fala aí, pode falar. Despir-se, abandonar, lançar fora ou renunciar voluntariamente do velho homem. Mas aqui o contexto aqui é outro. Despojar, que é você pegar. Pegar. Despojar e pegar. Pegar, retirar. Despojar é outra coisa. Pegar. Despir é outra coisa. Isso. É porque tem o ir. Despir é tirar. Sim, tirar. Despojei. Ele, nesse caso aqui é roubar. Ele tá querendo, por isso que ele está sendo irônico. Exatamente isso, porque o contexto aponta para isso. Ele está falando, já que estão acusando a ele fala, não, então eu roubei de outros para não roubar de vocês. Eu tirei de outros para não tirar de vocês, né? Então, preste atenção, volta aqui, vamos lá. Então, Paulo, aqui, já que estão acusando ele de uma coisa, ele vai e fala sobre aquele assunto como se ele estivesse fazendo aquilo, mas que estivesse fazendo com outros. E ele não está fazendo, ele está apenas sendo irônico, falando, né, do que estavam acusando a ele, né? Ou melhor, ao contrário do que estavam acusando ele. Paulo usa essa expressão forte, despojei as igrejas, roubei, retirei das igrejas para poder para não tirar de vocês, ou melhor, para não roubar de vocês, porque, né, se ele pega o dinheiro dali, a oferta, diz que ele está roubando, ele não pega, diz que ele não tem gratidão, não tem amor pela igreja. Então, sempre quando você faz o correto, você faz o errado, vamos falar de você, você faz o correto, vamos falar de você. Sempre vão falar, não é isso? Tá recebendo oferta? Tá recebendo oferta, não era para receber. Não recebeu? Coração duro. Coração duro, ingrato, né? Então a gente vê esse jogo aqui, Paulo falando sobre isso. Então, Paulo está usando uma linguagem irônica. Na verdade, outras igrejas, especialmente a igreja da Macedônia, sustentaram o seu ministério de bom grado. Ele não precisou retirar, não precisou obrigar ninguém a fazer nada disso, né? Paulo recebeu a ajuda das igrejas mais pobres para poder servir gratuitamente a igreja de Corinto. O amor verdadeiro pela obra de Deus se manifesta em generosidade sacrificial. Não espera nada em troca. Isso que está mostrando, Paulo não estava esperando nada em troca financeiro relacionado a isso ali. Não estava esperando, né? Apesar de estarem acusando a ele. Né? Se chegam lá, não, você sabe que Paulo veio aqui só interessado em dinheiro. Não, mas Paulo nunca pediu oferta das... Ah, peraí. Não, mas ele não pediu oferta porque ele está querendo ser superior a vocês. Não está aceitando a ajuda de vocês. Então, de qualquer forma, vão acusar Paulo de alguma coisa que ele não fez. Eu até queria abrir aqui, mas eu não consegui abrir para poder ver o que eu queria falar sobre a questão da palavra. Mas é isso aí, retirar, roubar. É retirar. Ele quis dizer isso, mostrando que eu tirei de outro para não tirar de vocês. Eu roubei de outro para não roubar de vocês. Mas, na verdade, ele não fez nada disso. As igrejas o ajudaram de bom grado, né? Ajudaram de bom grado. Versículo 9 vai dizer: quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade, não fui um peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo de que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuarei a agir assim. Paulo reafirma que não quis ser um peso financeiro para a igreja de Corinto. Paulo preferiu suportar as dificuldades do que permitir qualquer suspeita de exploração financeira. E os irmãos da Macedônia supriram as necessidades do apóstolo Paulo.
E aí a gente chega à conclusão de que o ministério centrado no Evangelho não é motivado por interesse financeiro. O ministério que é centrado no Evangelho é motivado mais, ou melhor, a motivação é doar, entregar, não retirar. Diferente do que a gente vê muito aí. Esse texto é muito atual porque a gente vê isso acontecer ainda hoje muito. Né? As pessoas estão querendo construir o seu império, o reino delas aqui, não o reino de Deus. Estão pregando para poder ter discípulos para ela, não para Jesus. Né? O discipulado delas é para poder atrair pessoas para ela. É interessante que a Bíblia mesmo fala sobre isso e que no fim dos tempos as pessoas não suportarão a sã doutrina. Elas mesmas vão criar líderes ou gurus, mestres para elas, para falar o que elas gostam de ouvir. E aí fica uma via de mão dupla. As pessoas ouvem o que gostam de ouvir e quem está falando tem o que quer. Fala o que é bom e recebe o que quer. Fala o que é bom, as pessoas ficam felizes, ficam alegres e eles recebem o que eles precisam. Então fica uma via de mão dupla, fica perfeito. As pessoas, no interesse delas de ouvirem coisas boas, porque quem é que não gosta de ouvir coisa boa? Todo mundo gosta de ouvir coisa boa. Nós gostamos de ouvir coisa boa. A questão é, os falsos mestres, os falsos apóstolos falam coisas boas, mas que não provêm do Evangelho. Eles corrompem aquilo que foi estabelecido, né? A doutrina dos apóstolos, aquilo que Jesus deixou ali para os apóstolos pregarem, o Evangelho que chegou até nós. Eles corrompem aquilo para poder ter mais seguidores e ter o resultado esperado, ter alguém para poder sustentar a eles. Né? Então, é interessante que a gente já falou sobre isso aqui, olhando para esse povo da época ali, esses falsos líderes, eles tinham os outros que ficavam ali elogiando a eles. Jesus fala sobre isso, vocês que recebem glória uns dos outros, vocês que dão glória uns pelos outros. Jesus vai falando sobre essa hipocrisia, sobre essa situação que acontecia na época e acontece hoje. Eu sempre cito isso porque a gente vários de nós aqui já presenciou isso, já viveu isso, né? A bajulação ali dentro do meio religioso, meio eclesiástico. Existe uma bajulação muito grande para poder conseguir coisas, para poder conseguir dinheiro, para poder conseguir cargos. Às vezes a pessoa, não é nem por questão de dinheiro, mas para conseguir um cargo, para conseguir uma posição de destaque, porque às vezes as pessoas não querem nem dinheiro, mas querem poder. Outras querem dinheiro e querem poder. Né? As pessoas sempre falam sobre essa questão que é conhecer uma pessoa, dá dinheiro para ela, mas dá poder também para você ver para alguma pessoa, que você vai ver a pessoa se transformando quando você dá poder ou dá dinheiro para essa pessoa. Você vai ver a pessoa se transformando. Né? E aí, a gente vê isso acontecer nas igrejas hoje em dia. Infelizmente, apoiado e incentivado pelos seus próprios líderes, muitas vezes, criam competição dentro da igreja, criam competição dentro do ministério para poder ser aquela pessoa mais participativa, a pessoa que oferta mais, a pessoa que faz mais coisa, a pessoa que está mais vezes na igreja. Vê tal pessoa aí, teve culto aí, esse culto aí do início do ano aí, 12 dias de culto, de oração para 12 meses de bênção aí. Não faltou um dia aqui, Não faltou um dia. Não faltou um dia. Gente, exatamente. Isso vai acontecer. Vai falar, tá vendo aqui, conseguiu a bênção, porque veio os 12 dias, veio os 7 dias. Aí, quem é que pode levantar, aí vai, para poder humilhar as pessoas, quem é que pode levantar a mão para poder dizer aí que veio todos os dias? Vai ter gente que não pôde vir. Vai ter gente que viajou, foi para casa do parente, viajou e foi para tal. Aí aqueles que conseguiram ir com medo de serem humilhados publicamente vão se sentir como? Eu consegui. Aí vai ficar olhando para os outros, priorizaram as outras coisas, priorizaram a carne, priorizaram o mundo. Olha só, não priorizaram, não colocaram Deus em primeiro lugar. Gente, presta atenção numa coisa. Eu preciso abrir esse parêntese. Pelo fato de todos nós priorizar Deus em primeiro lugar, a gente cuida da nossa família primeiro. Esse é o ponto principal. As pessoas confundem Deus, a obra de Deus. Deus está aqui, a família está aqui, a obra de Deus está aqui, é diferente. As pessoas confundem Deus e a obra de Deus colocando no mesmo lugar. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa.
Não é a mesma coisa. Você não pode, de maneira nenhuma, tirar da boca do seu filho para colocar na obra de Deus, até porque a obra de Deus você já está fazendo dentro da tua casa primeiro. Na verdade, você vai estar tirando da obra que é mais principal da sua vida, que é da boca do seu filho, da sua filha, enfim, da sua casa. Você não pode fazer isso. Isso aqui não é um incentivo a você não ofertar, nem entregar a oferta mensal, que a gente chama de dízimo aqui. Não é um incentivo a você não fazer isso, não, porque a gente precisa pagar a conta. Não é isso. É para a gente entender que Deus está aqui, a família está aqui, a obra dele está aqui. Só que quando você serve a Deus e entende o Evangelho, você adora a Deus, cuidando da tua família em primeiro lugar, cuidando dos teus filhos em primeiro lugar. Não precisa entender isso. Existe hoje em dia, existe sim, já há bastante tempo, uma inversão nisso. As pessoas estão colocando como se você está na igreja todo dia, você pegar todo o seu dinheiro e colocar na igreja todo dia, é Deus, está servindo a Deus. Não é, está errado. Está errado isso. Está errado isso. Não está certo isso. Por outro lado, se a gente pode fazer, se a gente pode ajudar, porque nós somos participantes da obra, do ministério, e a gente não faz, e a gente diz que não tem para fazer, se a gente diz que não tem, não fiz porque eu não tenho. Você está mentindo, eu estou mentindo se eu não fiz porque eu não quis fazer, porque endureceu meu coração, eu estou mentindo. Estou mentindo para mim, estou mentindo para Deus. Não é um incentivo, né? Eu sempre falo sobre isso, não é um incentivo a você não fazer. Faça, mas primeiro dentro da sua casa. Primeiro pela sua família. Lembro que uma vez um pastor falou comigo uma situação que eu chamei até a atenção dele, apesar de ser mais velho que eu, mas eu chamei a atenção dele. Ele precisava ver o que eu fiz uma vez. A igreja estava precisando de, eu não lembro do que exatamente. Vamos dizer, uma torneira. Eu peguei e tirei. É verdade, a porta. Lembrei. A igreja estava precisando de uma porta. Eu tirei a porta da minha casa, deixei minha casa sem porta e botei na igreja. Você fez errado. O senhor fez errado. O senhor está falhando com a sua família, para aquilo que Deus te chamou primeiro. Para o seu sacerdócio principal, você falhou. Você errou nisso daí. Eu falei. E aí, a pessoa não gostou muito do que eu falei. De fato, não gostou. Mas nós não podemos fazer isso. Nós não podemos ser assim. Voltando para o versículo 9, né? Ministério centrado no Evangelho não é motivado por interesse financeiro. Mas o ministério centrado no Evangelho é para cumprir e tentar cumprir o máximo que puder a vontade de Deus, de forma humilde, se doando-se. Versículo 10. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, ninguém na região da Acaia pode privar-me desse orgulho. E aqui ele está se orgulhando, sim, está mostrando uma questão de orgulho dele, de que eu não tirei dinheiro nenhum de vocês. Eu não tirei. Eu não fui com esse interesse. Pelo contrário, as igrejas da Macedônia é que sustentaram o meu ministério enquanto eu estava aí. Passei dificuldades? Passei. Mas não pedi nada a vocês. Não fiz que isso chegasse ao conhecimento de vocês. Paulo está ensinando como o ministro, o servo de Deus, deve agir para não ser pesado. Ele mostrando como o ministro, né, o pastor da igreja ali, não ser pesado para a igreja. Para que o pastor não seja um bebezinho, para que os irmãos estejam carregando no colo. Não é assim. Não é assim. Parece por aí afora que os pastores querem isso. Eu sou um bebezinho e a igreja me carrega no colo, a igreja me dá tudo na mão. Eu não preciso fazer nada. Não é assim. Paulo mostra que ele está se doando. O papel do pastor, do ministro aqui, se doando, na verdade, sofrendo, necessário for. Por que ele estava fazendo isso? Imitando a Cristo, amor sacrificial. Não vou ser pesado para ninguém. Paulo declara que continuará mantendo essa postura. Paulo não quer dar qualquer oportunidade para que os falsos mestres o acusem de explorar a igreja. Paulo sabia da sua integridade. Ele sabia que essa integridade dele era um testemunho, que as pessoas não podiam acusar ele, como ele falou aqui no versículo 10. A integridade no ministério protege o testemunho do Evangelho. A integridade do ministério, a nossa integridade na obra de Deus protege o testemunho daquilo que você está fazendo da sua vida. Protege. Versículo 11. Por quê? Porque não ama vocês? Deus sabe que os ama. Aqui Paulo responde uma acusação que fizeram com ele, né? Alguns diziam que Paulo não recebia dinheiro
porque não amava os coríntios, né? Aquela coisa da ingratidão, de não aceitar porque estaria se diminuindo. E não foi isso, na verdade. Ele não queria ser acusado de estar indo lá para poder retirar dinheiro, porque provavelmente esses falsos apóstolos iam lá para poder tirar dinheiro, para poder viver às custas, né, dos irmãos da igreja de Corinto. Uma acusação injusta, uma acusação profunda, mas injusta, né? Uma coisa que estavam inventando Paulo. Então, Paulo se recusa o apoio financeiro, justamente por amor à igreja. O amor pastoral busca o bem espiritual da igreja, não o seu bem financeiro. E a gente aprende isso com Paulo aqui nesse texto. Versículo 12. Continuarei, pois, fazendo o que faço, a fim de não dar oportunidades àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a nós nas coisas que se orgulham. Então ele vai continuar fazendo isso, vai continuar não tirando dinheiro nenhum da igreja de Corinto. E isso vai ser o testemunho, e era o testemunho dele. Paulo deixa claro que não vai mudar a sua prática. John MacArthur explica que Paulo queria eliminar qualquer possibilidade de comparação com os falsos mestres. Se eles recebiam, Paulo não ia receber. Se eles estavam indo lá com interesse financeiro, Paulo não estava com isso. Não estava com esse interesse desde o início. É interessante que quando ele se orgulha, né, no capítulo 10, se eu não me engano, ele vai falar, eu não estou indo aí para poder pregar ou continuar alguma coisa que alguém plantou. Não, foi eu que plantei essa igreja aí. Apesar de ele achar isso loucura, ele precisar falar isso, ele fala isso. Né? Eu não estou indo para poder colher algo que alguém plantou. E, na verdade, ele nem colheu, ele estava pregando o evangelho. Né? Outros não. Outros estavam lá para denegrir a imagem de Paulo e retirar dinheiro, né? Se aproveitar da igreja ali com palavras bonitas, né? A ponto de a gente ver aqui Paulo falando no capítulo 10 de que as pessoas estavam acusando ele de não ter uma boa retórica, que ele era fraco nas palavras. Né? Aí ele fala, posso ser fraco nas palavras, mas conhecimento eu tenho. Conhecimento de quê? Do evangelho. Ele recebeu esse evangelho diretamente de Jesus Cristo. Posso não ter uma boa retórica, uma filosofar bem, falar, né? Filosofias como o povo grego gostava, ou como esses falsos mestres de repente colocavam palavras difíceis, eles falavam palavras difíceis, que ninguém entendia, mas ficava aquele ar de, olha como palavras que eles usam, mas ninguém entendeu nada. Paulo fala, posso não ter esse tipo de palavra, mas eu tenho conhecimento, e conhecimento pessoal com Jesus Cristo. Ele conheceu, né, ele teve um encontro pessoal com Jesus ali, né, a caminho, né, de Damasco ali, e dali continuou prosseguindo em conhecer a Jesus. Versículo 13. Pois tais homens são falsos apóstolos, trabalhadores fraudulentos, que fingem ser apóstolos de Cristo. Olha o que Paulo está falando, trabalhadores fraudulentos. Então aqui Paulo revela finalmente quem são esses líderes. Esses mestres se apresentavam como líderes espirituais legítimos, mas não eram enviados por Jesus Cristo. Não basta dizer que foi enviado por Jesus Cristo, tem que ser. Muitos se dizem enviados por Jesus... Acabou a bateria. Acabou mesmo. Muitos se dizem enviados por Jesus Cristo, mas não são, não basta dizer. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nem todo. Paulo era esse líder legítimo. Nem todo líder religioso é alguém enviado por Cristo. Nem todo. Tem aparência, né? Aquela questão da piedade. Aparência de piedade. E a Bíblia vai dizer que a piedade é uma fonte de lucro. A pessoa se mostra, mas não é humilde, piedosa. Se mostra uma pessoa totalmente solícita com as outras, uma pessoa que se preocupa com as outras, mas na verdade é porque sabe que é uma fonte de lucro, como a Bíblia vai dizer. E aí eles vão enganando as pessoas. Né? Eu costumo dizer, às vezes eu estava até conversando com o pessoal no trabalho, gente, essas pessoas não acreditam em Deus, não. Se acreditassem em Deus, não fazia isso. Não acreditam. Não acreditam no castigo que virá para... Não acreditam.
não acreditam em Deus, nem no diabo, nem no inferno, não acreditam em nada. Porque é impossível a pessoa fazer uma coisa dessa sabendo que Deus existe. Sabendo dar condenação para quem está fazendo essas coisas. Não acreditam. Não acreditam em Deus, só pensam em si mesmo. É interessante que, na verdade, se a gente colocar o nosso ego em primeiro lugar, a gente vai querer servir a nós mesmos. Nós vamos servir a nós mesmos. E vamos fazer com que as pessoas também sirvam a nós mesmos. E, na verdade, essas pessoas vão entender que elas são Deus. Elas são, né, a fonte, o centro, elas são, vamos dizer, o motivo pelo qual elas vivem. Eu vivo para mim mesmo. Eu não vivo para Deus. E as pessoas também têm que viver para mim mesmo. E as pessoas têm que viver para me honrar. E eu é quem mereço a glória, e eu que mereço a honra. As pessoas querem um reino aqui nessa terra. E aí, se elas querem, elas já tiveram o que queriam. A glória dos homens. O reino nessa terra. Mas o reino de Deus não. O reino de Deus, elas estão bem longe. Bem longe. Bem longe. Versículo 14. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Então, olha só a comparação que Paulo faz uma vez. Esses falsos líderes estão se passando como alguém de luz, alguém religioso, alguém que é de Deus, mas não são. Para poder enganar a muitos, assim como ele fala ainda como ele falou aqui, que eu estou cuidando de vocês para que vocês não sejam enganados como o diabo enganou, né? A serpente, enfim, usou a serpente para enganar a Eva. E ele entende que esses camaradas são, na verdade, servos de Satanás, não são servos de Deus, porque estão trazendo doutrina de Satanás, não está trazendo aquilo que a Bíblia diz. William Barclay explica que muitas vezes o mal aparece disfarçado de bem. Matthew Henry afirma que o diabo frequentemente usa a aparência de piedade para enganar. E a gente precisa ter discernimento em relação a isso. O discernimento espiritual é essencial para a igreja. Se você quer pedir um dom a Deus, discernimento. Senhor, me dá dom de discernimento. Me dá dom de discernimento. Preciso discernir as coisas. Para você não dizer amém para tudo que falam para você. Para você não, né? Tudo que falarem para você é de Deus. Isso é de Deus mesmo. Isso é de Deus mesmo para a minha vida. Porque era isso que eu queria. Olha só, porque é de Deus porque era isso que eu queria. E às vezes, e por várias vezes, aquilo que Deus está fazendo para nós, a gente não quer viver, a gente não quer passar por aquela situação, mas Deus fala, é necessário, é importante passar por isso. Quem é que quer sofrer? Ninguém quer sofrer. Mas se a gente olhar para a Bíblia, a gente vai ver que o povo de Deus sempre sofreu porque servia a Deus. O povo de Deus sempre sofreu porque queria fazer o correto. Passa anos, passa séculos, entra governo, sai governo. Se você continuar fazendo o que é correto, vai ser perseguido. Né? Não lembro quem falou isso, mas se você quiser uma religião tranquila, não escolha o cristianismo, escolha outra. Eu acho que falou isso? Escolha outra, não escolha. Não escolha. Não escolha. Porque o fato de você escolher a Cristo vai fazer você ser perseguido. A gente só vem que vai tudo melhorar, que você vai ter tudo, que você, pelo contrário, você perde amizade, perde negócios, perde um monte de coisa, né? Não é sempre, mas perde. Não vai ficar todo dia chorando, mas vai ter dia de choro. Não vai ter dia sorrindo, mas vai ter dia que você vai sorrir. Não é? Vai ter. Porque tem refrigérios para nossa alma. Só que eu sei que às vezes a gente olha para a vida, coisas que está passando. Senhor, mas está difícil. Não está tendo um dia, Senhor. Não está tendo um dia, Senhor. Está difícil. A vida está difícil, Senhor. Está difícil. E aí eu sempre tenho que lembrar do texto que vai dizer lá, né? Olha para a vida de Jó. Tiago, né, que fala isso. Olha para Jó. Tá achando que está sofrendo? Olha para a vida de Jó. E quando a gente faz essa comparação, quando a gente olha, meu Deus. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa e coisas do nosso dia a dia, parábolas da vida, do dia a dia. Ele falou, poxa, minha mãe mandou uma mensagem para mim, a pessoa falando comigo. E aí, quando eu olhei a mensagem, tinha 5 minutos e 30 de áudio. E aí não vou ouvir não. Caramba, minha mãe falando esse monte de coisa.
E essa pessoa falou que ia reclamar com um amigo que estava próximo, né? Caramba, olha só. E quando ele olha para essa pessoa que estava diante dele, foi Deus que fez isso com ele, porque ele olha para essa pessoa. Essa pessoa tinha 1 ano que tinha perdido a mãe por câncer. E a mãe dessa pessoa também estava com câncer, fazendo tratamento com câncer. E quando ele ia falar mal da mãe, quando ia reclamar, engoliu tudo. E pensou assim, eu tenho certeza que ela ia querer 1000 vezes ouvir esses 5 minutos de áudio ali do que não ter a mãe próxima. Parábolas da vida, parábolas do dia real. Deus fala com a gente assim, ó, na cara, fala assim, fresquinho, né? Aquela que o pessoal fala aí, desceu fresquinho, foi fresquinho ali, ó. Coisas do dia a dia da nossa vida. E a gente vai aprendendo. E aí, na comparação, poxa, tá ruim para mim? Olha para a vida de Jó. E a gente vai aprendendo. Apanhando, a gente igual criança, né? E Deus usando a vara da correção com a gente. É a vara da correção, mas é sem bater. É o tapa sem mão que fala, né? Você perde o ar e... Caramba, tem gente pior do que eu e eu tô reclamando. Tem gente que está sofrendo mais do que eu e eu estou reclamando. Jesus, eu tenho uma perna para doer, um pé para doer, tem gente que não tem. Estou reclamando. Eu tenho uma mão para poder doer, inclusive, né? Dar uma martelada no dedo, e tem gente que não tem a mão. Eu tenho certeza que a pessoa que não tem a mão queria até agora para dar essa martelada no dedo. Tenho certeza. A gente só consegue olhar quando Deus mostra para a gente essas paradas da vida real, porque a gente é muito egoísta, por várias vezes a gente é muito egoísta, olha para nós só olhamos para nós mesmos. E não olhamos para o que está acontecendo à nossa volta. Eu lembro que a gente... um tempo de muito, muito louvor, muita adoração. E a gente ficava lá horas cantando. Mas essas canções não refletiam em a gente, muitas vezes, ajudar as pessoas que estavam próximas precisando de ajuda. E por várias vezes, até a nossa religiosidade abafa ou apaga o clamor do necessitado. Apaga e abafa. A gente precisa estar no meio do povo, a gente precisa estar no meio da gente, a gente precisa estar ouvindo as pessoas falar, a gente precisa estar ouvindo a igreja falar para poder ver a dificuldade de cada um. Para ajudar, para poder aprender, para poder ensinar, para poder, né, tomar esse tapa sem mão e... Gente, pior do que eu estou aqui reclamando, de barriga cheia. Vai acontecer isso várias vezes. Não sei quantas vezes, gente, eu não estou profetizando isso sobre você nem sobre mim. Mas vai acontecer de novo. E quantas vezes for necessário para a gente aprender. Quantas vezes for necessário você ali como barro, ali como vaso na mão do oleiro. Ele está lá moldando e de repente ele quebra tudo e faz de novo. Ele quebra tudo e faz de novo. Quebra tudo e faz de novo. Interessante que eu lembro um comentarista falando, enquanto Deus está quebrando, a gente fazendo de novo é bênção. Mas se você for olhar o oleiro trabalhando, quando o vaso enrijece de tal forma que não serve mais para ser moldado, ele joga no cemitério dos vasos. Enquanto Deus está moldando a gente, glória a Deus por isso. Enquanto Ele está quebrando e fazendo a gente de novo, você ainda está maleável na mão dele, está fazendo de novo. Mas o que nós não podemos aceitar é ficar tão rígido para ir para o cemitério dos vasos, para não ter mais solução. Versículo 15, para a gente encerrar hoje. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça, né? Os servos do diabo. Como a gente... Vou ler o 14 e 15 para poder ficar melhor, para a gente entender, né? 14 e 15, vou ler aqui. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Versículo 15. Portanto, não é surpresa que os seus servos de quem? De Satanás, finjam ser servos da justiça, o fim deles será o que as suas obras merecem. O que será que as suas obras merecem? Se são filhos do diabo, qual é a condenação do diabo? Se essas pessoas estão se colocando como filhos do diabo, como servos do diabo, qual é a condenação que elas vão receber? Satanás se disfarça, se necessário for, como anjo de luz. Os seus servos também. Os falsos mestres imitam a aparência de ministros piedosos, mas não são.
Paulo declara que o destino dele será segundo as suas obras. Deus julgará cada líder fraudulento. Deus julgará cada líder. Cada líder. Cada coisa que fizeram. Verdadeiro ministério, concluindo, marcado por humildade e sacrifício. O evangelho não deve ser usado como meio de lucro pessoal. Falsos mestres existem e precisam ser discernidos, precisam ser apontados, precisam ser desmascarados, sim. Tanto que é isso que Paulo está fazendo com esses ministros lá, esses falsos ministros na igreja de Corinto. Examine todo o ensino através das Escrituras. Examine tudo aquilo que você ouve. Não se deixe impressionar por aparência, pelo discurso bonito, por bens que a pessoa tem. Você tem que discernir tudo espiritualmente. Valorize os ministros fiéis à palavra. Valorize o verdadeiro evangelho. Permaneça firme no verdadeiro evangelho. Não importa se você está desagradando a todo mundo. O importante é que você está agradando a Deus. Paulo fala, cabe a mim agradar a homens ou agradar a Deus? Eu recebi esse evangelho de homens ou de Deus? Recebi de Deus, então cabe a mim agradar a Deus. Faça a vontade de Deus. Doa o que doer. Faça a vontade de Deus. Inclusive, fazer a vontade de Deus parece que dói mais na gente ainda, né? Para poder lutar contra o nosso ego, contra o nosso eu, todo dia, aquela constante luta, né? Ali que Paulo vai falar. Constante luta ali, carne, espírito. A gente não quer fazer a vontade de Deus, mas a gente sabe que a gente precisa. A gente não quer fazer o que é correto, o Espírito Santo vem gritando dentro de nós, mostrando para a gente que a gente precisa fazer a vontade de Deus. Né? A ponto de tantas bandejas, tantas coisas que nos são oferecidas, a ponto de a gente olhar para essas coisas. Você vê que o apóstolo Paulo aqui, ele fala, eu me admiro que vocês, em tão pouco tempo, estão apoiando esses camaradas. Em tão pouco tempo, vocês estão olhando para as coisas que eles estão ensinando e aceitando isso. Como que vocês conseguem fazer isso? Né? Então a gente precisa discernir, olhar para o que a Bíblia fala. Né? Aquele crivo que eu sempre ensino para vocês. É belo? É bom? É verdadeiro? Às vezes alguém vai falar uma palavra que é bela e que vai ser boa para você, mas não é verdade, não serviu de nada. Por outro lado, pode ser uma coisa que não seja belo de se olhar, de se viver, não seja bom de se viver. Mas é verdade, é o que a Bíblia diz. É belo pensar que os seguidores de Jesus Cristo vão ser perseguidos? Isso é belo? Isso é bom? Mas é verdade, vai acontecer. Vai acontecer. Agora, o que é belo? Quando a gente canta que a gente está indo morar no céu, que a gente está indo... Isso é belo, isso é bom, isso é verdade. É belo, é bom, é verdadeiro. Que a gente está aqui caminhando nessa terra, mas tem uma nova Jerusalém esperando para você entrar. É belo, é lindo, é verdadeiro. Há muitas moradas na casa do meu pai. E nós vamos morar lá. É belo, é bom, é verdadeiro. Existe. Sim, existe. Mas existem outras coisas. Discursos belos, que parecem ser bom, mas é mentira. Não é o evangelho de Jesus Cristo pregado por esses falsos líderes. E aí a gente vê até Paulo chamando esses falsos líderes de servos do diabo. Não são servos de Deus. Poxa, pastor, você está julgando. Paulo que está falando, eu estou falando aquilo que Paulo está falando. Não sou eu que estou julgando. A Bíblia está aqui para a gente aprender a identificar os falsos ensinos, sim. Você pode julgar os falsos ensinos. Como é que eu julgo o falso ensino? Eu aprendo aquilo que é verdade. E com aquilo que é verdade eu consigo julgar aquilo que é falso. Eu rejeito aquilo que é falso através da verdade que eu aprendo. Simples assim. É simples assim, mas a gente precisa meditar todos os dias. Tá? Não é simples de... Pronto, já sei. Ouvi a pregação de domingo hoje, já sei tudo. Pronto, é assim que eu vou fazer mesmo. É isso mesmo. Não, é todo dia. Se dobrando, aprendendo, orando, jejuando, aprendendo, lendo, se dobrando, orando, pedindo a Deus, se dobrando, quebrando o ego, descendo, né, do nosso orgulho, para poder aprender e ser como Jesus, que é muito difícil. Mas o Senhor falou que a gente não ia estar sozinho. Ele deixaria o Consolador, que ia nos fortalecer, o Espírito Santo, que mora dentro de mim, mora de você. Te fortalece, te ensina, te consola,
te encoraja para você continuar seguindo. É Ele que faz você acreditar que essas palavras que eu estou pregando aqui é verdade. É Ele. Foi Ele que atraiu você para que você ouvisse o Evangelho e reconhecesse Jesus como Salvador. Não foi eu, foi Ele. Não foram os homens, foi Jesus. Foi o próprio Jesus, né, o Espírito Santo de Deus que fez isso. Ele que convence as pessoas do juízo e da justiça. É o Espírito Santo que faz isso. Não é o homem que faz. Não é o homem que faz. Né? O Billy Graham, ele fala que encontrou com alguém, não sei se eu acho que é Billy Graham mesmo. Talvez seja. Se não for, a história é verídica. Diz que encontrou com sentou no avião lá, tinha uma pessoa do lado dele, a pessoa bêbada. Fala, e falando com ele com aquele bafo, né? Você é Billy Graham. Você me converteu em uma das suas pregações. No estádio, ele é. Deve ter sido eu que te converti mesmo. Porque se foi eu que te converti, é por isso que você está desse jeito. Agora, você precisa que o Espírito Santo te converta. Se o Espírito Santo tivesse se convertido, você não estaria tendo a vida que você está tendo agora. Interessante. Gente, ficamos aqui.